foi lá nesses aeroportos? Eu falei tudo. Fazer investigação. Candidata, as pessoas voam várias vezes por semana. A senhora está fazendo uma acusação. A senhora fez uma acusação e a senhora falou a entrevista inteira de que vai fazer a sua gestão ser transparente. De segundo. Tá nos dois, diferença grande. Tem uma diferença. A gente perde pro elevador chamado Torre Eiffel. Fala, jovens! Vocês estão bem? Eu tô ótimo. E o jornalismo de esquerda, hein? Partiu para cima de Marina Helena em mais uma entrevista para defender a Tabata Amaral. E ela pergunta por que ninguém foi atrás da informação que ela passou. Veja. Landim, se eu não tivesse recebido informações de fontes completamente confiáveis, eu jamais teria falado o que eu falei. Então esse é o ponto. E a candidata, ela tem total forma de combater isso. Ela pode apresentar todos os comprovantes. É muito fácil. Eu trabalhei lá em Brasília, passei 1 ano na ponte aérea. Foi muito simples. Depois eu precisei prestar contas de alguma maneira. Eu liguei até lá, por conta do meu partido. Mas quem tem que apresentar provas é quem está acusando, né, candidata? Mas quem tem que apresentar provas é quem acusou. Oi? Tudo bem, ela tem aí uma chance muito grande. Ela tem uma chance grande de mostrar isso. Quer mostrar todos os tickets de voo dela de ida e volta de Brasília. É muito simples, gente. Isso aí ela liga para a companhia, ela tem na hora. Então ela tem essa oportunidade. Segundo a sua equipe, a fonte confiável que a senhora tem seria um piloto que teria levado a Tabata nessas viagens. A minha equipe te falou isso, Landim? Não é isso. Então ele está bem equivocado. E não é uma fonte única, tá? Isso é bem importante. Tem 3 fontes diferentes. Então, por favor, a senhora nos diga quais são as fontes confiáveis que a senhora tem e por que a senhora não tem os registros desse voo. Porque a senhora que está fazendo a acusação. A deputada Tabata tem toda a chance de trazer todas as suas idas e voltas para Recife, todas as vezes que ela esteve, porque é uma coisa muito importante, Raquel. Aliás, que isso fique claro que vai acontecer aqui dentro da prefeitura. Mas a gente tem que ter... Não, os nossos políticos têm essa obrigação. O Novo, por exemplo, apresenta tudo isso. Eu espero candidata, a senhora, só pra gente organizar aqui, a senhora está fazendo uma acusação, a Tabata Amaral. Ela negou absolutamente. Ela disse que isso é uma mentira e disse, inclusive, que vai processar a senhora. Ela dá a chance de não processá-la se a senhora pedir desculpas. Aí eu até lhe pergunto, a senhora vai pedir desculpas? Se ela apresentar todos os comprovantes dela de voo de ida e volta, aí sim eu peço desculpas. Mas a senhora, por que a senhora não apresenta o que a senhora tem? Gente, eu já respondi. Não respondeu. Não, eu respondi a vocês. A gente tem informações de fontes diferentes, com inúmeros detalhes. E aí o tempo vai dizer aqui quem é que está com a razão. O meu ponto é só o seguinte, a pergunta objetiva é, a senhora vai apresentar? Eu defendo a transparência. Então, dê transparência. Quais são essas fontes? Quais são as datas das viagens? Quem são as pessoas que disseram isso? Em que dias que ela viajou? Quais são as informações? De novo, mais uma vez, Landim, se eu tivesse... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês concretos. Enquanto eu estava em Brasília, em uma das reuniões que eu tive no Rio de Janeiro, por acaso estava o ministro e 2 presidentes de bancos no Brasil. Eles foram lá em relação a uma privatização que estava sendo feita. Nós fincamos o pé de que essa privatização seria feita, até vocês não gostariam. Na saída eu perdi meu voo, atrasou muito. Eu estava longe de casa e longe da minha filha. Me ofereceram uma carona. Obviamente eu declinei. Eu falei, eu não vou entrar jamais no avião de ninguém. Mesmo não vendo a minha filha nascer e tendo que ir para casa no sábado. Quando eu fui participar do podcast do Pablo Marçal, ele mesmo disse, ele atrasou 5 horas e no final me chamou para entrar no helicóptero dele para ir até em casa. Eu falei, eu não vou entrar no seu helicóptero. E ele falou, você não quer ser pega? Ele, não, é uma relação privada que eu não quero ter. Eu não tenho nenhuma relação com você. O meu ponto só é o seguinte, essas informações para mim estão muito claras, bem sedimentadas. E vocês, como jornalistas, eu acho o seguinte, alguém foi lá nesses aeroportos, eu falei tudo. Fazer investigação. Candidata, as pessoas voam várias vezes por semana. A senhora está fazendo uma acusação. A senhora fez uma acusação e a senhora falou a entrevista inteira de que vai fazer a sua gestão ser transparente. Peguem de segunda e da sexta, é isso mesmo, transparência. É isso que eu peço. É muito fácil para ela apresentar todos os tickets de viagem que ela teve do início ao final do ano. Se você liga, são poucas as companhias, e pedir, você vai ter tudo documentado. É muito fácil. A senhora está usando... Uma dúvida. Deixa o Fábio falar, fala. Eu só queria eu entendi que a senhora está sugerindo que ela apresente provas de algo que ela não fez. Ok. Uma pergunta objetiva. Vocês estão induzindo que é algo que ela não fez. Que ela disse que não fez. A senhora vai apresentar suas provas, ou os indícios, ou qualquer coisa que a senhora tenha sobre esse assunto, ou não vai apresentar? Nós temos alguns dias até o final das eleições. Vai pensar sobre a mesma tática do Marçal em relação ao Boulos?
Ai, olha, Fabíola, eu não entendo o seguinte, vocês têm o tempo inteiro, tentam me colocar do lado do Pablo Marçal. É que a senhora tá usando o mesmo relação com o Pablo Marçal. Não, a única questão em relação ao Pablo Marçal, primeiro ponto, os dois realmente vêm de fora do sistema, não têm um passado dentro da política, falamos abertamente em relação contra a esquerda e nos posicionamos no aspecto de direita, isso nós temos em comum. A forma como nós agimos não é a mesma, e eu não tenho nenhum relacionamento com ele. Aliás, a única coisa que eu vejo do Pablo é muitas vezes ele dizendo que eu sou a pessoa mais preparada para administrar a cidade de São Paulo. Eu acho que é isso. Candidata, deixa eu fazer uma outra pergunta. Diga, a senhora percebe a contradição do que a senhora está dizendo? Porque a senhora defende a transparência, a senhora defende o combate à corrupção, a senhora defende, né, a senhora acabou de defender a Lava Jato, da transparência a todos os contratos públicos, a lisura no comportamento público. A senhora está fazendo uma acusação sem provas, sem mostrar os documentos que a senhora tem. A senhora percebe a contradição entre o que a senhora prega e o que a senhora está fazendo? De forma alguma, em contradição nenhuma, Raquel. Eu estou falando exatamente isso. A gente precisa que os nossos políticos deem transparência total de tudo aquilo que eles fazem. A população tem direito a saber. Quem quer privacidade, que não vá para a política. E o Marçal, hein? Foi à CBN e entrou novamente em conflito com jornalistas. E cada vez mais fica evidente o desespero dos profissionais. O senhor disse assim, eu achei patético eles terem postado aquele vídeo, eu dentro da ambulância. Eu não autorizei aquilo, eu achei patético. O senhor não manda na sua campanha? Manda. O problema é que às vezes a pessoa tá emocionada e quer mostrar coisas que não precisa de mostrar, né? Não poderia ter dito, por exemplo, poderia. Não faça eu falei, isso. Não, mas eu nem tava sabendo que tava postando. Depois que eu mandei resolver isso, já tinha ido pra 10 mil Instagrams, aí ninguém segura nunca mais. Quando eu falei e ratifico, quando eu falo que dava pra ir, eu sou um também. Eu corri 84 quilômetros com o tendão inflamado. O que aconteceu ali de fato, que você ouviu da minha boca, é que eu fui agredido e a maior parte da imprensa relativizou isso, né? Tipo, nossa, ele mereceu. Como se a mulher que anda de minissaia merece ser assediada sexualmente. Como se a mulher que enche o saco do marido tivesse o marido ganhar autorização pra bater, né? Sempre o que é agressor sempre vai estar errado. Então o Datena, ele mostrou um destempero. Inclusive, a gente vai colocar na escola pública a inteligência socioemocional pra gente ter esse tipo de gente. Imagina governando a cidade. Ali ao vivo, em rede nacional, você ser agredido por uma pessoa. Demorou um pouco pra você falar. Podia ter falado no hospital no dia seguinte, por exemplo, né? Olha, gente, essa cena... Não, mas ninguém... Demorou um pouquinho. Mas não, quem falou que tá demorando é você. Eu falei 3 abertamente. dias pra dizer que... Não, 3 dias não. Eu falei abertamente. Agora você tem que estar envolvido na minha vida o tempo inteiro. Se me perguntar, eu respondo. Eu nunca neguei. Vamos lá. Vamos reconstruir os fatos. Eu recebi a cadeirada. Inclusive, tive que engessar ontem, porque eu tô sendo exprimido nos eventos. E aí não tá melhorando. Eu tô com uma fratura nível 2 nesse dedo aqui. E ontem o Dr. Rafael, ortopedista, viu e teve que engessar, porque ele não tá parando. E toda hora alguém quer tirar foto e acabou me espremendo. Então eu engessei ontem pela primeira vez. Ele vai reavaliar mais uma semana. Se não conseguir, fica mais uma. Ele falou que em 15 dias dá pra resolver isso aqui. Vou reconstruir os fatos. Quando o Datena, né, com comportamento análogo a um orangotango, desfere aquela cadeira sobre mim, eu coloquei as duas mãos e tirei a minha cabeça um pouco para a esquerda. Esse dedo aqui sofreu a pressão inteira. Na primeira, ele fez isso com a cadeira, ele foi arremessar a cadeira, ele foi o segundo golpe. No arremesso da cadeira, ela pega bem aqui. E aí eu tenho até agora, né, a mancha aqui. Eu mostrei ao vivo já em 2 programas a mancha que ficou na costela, que é o 6º arco costal. Então tive fratura no dedo, na base do polegar e aqui. Aqui mesmo não tem nenhum problema, só nesse lugar aqui. Eu tava indo pra minha escolta. Eu não queria entrar em ambulância. E alguém falou assim, ó, é a parte que você não vê no vídeo, mas eu te explico o que aconteceu desse jeito. Eles falaram assim, ó, pessoal, cara, se você tiver uma perfuração no pulmão é melhor você ir. Aí eu dei uma olhada, falei, perfuração no pulmão aonde? Por quê? Porque eu tava respirando e quando chegava em 70% da respiração começava a doer. Aí eu falei, então vamos na ambulância. E a gente saiu na ambulância. Eu achei patético ter filmado e mostrado foto de ambulância e tudo. Eu achei, reprovei e quase desliguei a pessoa que fez isso. Cheguei no hospital, não era fácil só apagar o vídeo? Se postar qualquer coisa, em 3 segundos o povo na internet já pega e fica tá todo mundo apaixonado com o que tá acontecendo. Não apaga. O que você coloca não tem como apagar mais. Bom, então isso foi só terminando. Desculpa. E aí, eu chego no hospital, fiquei 3 horas dentro de máquina de ressonância magnética e de tomografia. Terminou, eu respondi. Já respondi, né, num tom de brincadeira, porque eu fui vítima do Datena, mas eu não sou vitimista. Então, sim, se fosse pela minha vida, dava pra ir correndo. Eu sou muito tranquilo com isso. Não neguei nenhuma vez. Inclusive, o evento que eu deixei filmar tinha 30 pessoas filmando. Aquilo ali pra mostrar de fato que eu não sou vitimista e não sou. E continuo firme. Sem TV, sem rádio, sem dinheiro público, sem padrinho político, sem o braço direito pra se mover. Sem tudo, sem rede social. E você vai ver que o herói não é eu. O herói é o povo de falar. A gente não aguenta mais esses polícias. Estão querendo parar esse cara de qualquer jeito. Você me segue no Instagram? Segue, não? Eu observo o senhor no Instagram. Dá uma olhada nos vídeos que eu compartilhei todos do senador Cleitinho, que é o Cleitinho Azevedo. E nos vídeos ele fala, precisamos de mais 5 votos.
para abrir o impeachment. Eu postei em collab com ele. Não tem nenhum problema com isso. Sabe? Mas além de compartilhar, qual é a sua posição? Mas se eu já compartilhei, já tá falado. Então o senhor é a favor do impeachment? Quem tem que ser a favor é o Pacheco, senão ele vai arquivar 300 processos. Mas o senhor é um líder político. Eu já postei o Cleitinho, já está falado. Tá falado que sim. Não, eu quero só entender. O senhor Mas pra quem não entendeu, abre agora. Pablo Marcal por SP, que é meu Instagram, reserva. O senhor é o senhor. O Cleitinho falou com a boca dele. Eu sou senador da República, nós somos 81. Quem vota a admissibilidade e faz o julgamento é quem? Senador Mas como da liderança política República. importante. Se eu compartilhei, o cara que apoia já Sim, está compartilhado. Só não fala, você Porque não sai da na Constituição Ele é Federal jurista, fala ele que não sabe ninguém é produzir provas obrigado que a ele fazer precisa. ou deixar de fazer senão por virtude de lei. Aí a Vera falou, ele não é obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Não é sobre isso. Por quê? Porque alguém ia mirar em mim, ia me destruir? Porque essa é uma questão importante para a direita. É importante, já compartilhei. Por exemplo, Inclusive, aqui fica o meu recado, o Nicolas falou sobre o partido Exatamente, eu ia PSD. perguntar. Boicote ao partido PSD que não tá votando de acordo com o Brasil, né? Em várias questões. Não. Inclusive, todos os bolsonaristas de São Paulo, PSD tem cadeira, tem governança dentro do Tarcísio, dentro do governo, que é o Kassab, e tem secretarias e manda no governo do Nunes. Boicote geral, Nicolas, você tá de parabéns. Mas então, o Nicolas disse que quem se mostra indeciso não merece o voto do bolsonarista. O senhor não tá, entendeu? Eu já Não falei, ué. Não falou. Quem falou foi o Cleitinho. E eu compartilhei, ué. Então, então o senhor é a favor? Tá compartilhado. A gente tem 2 minutos e meio Qual que é o ainda. O problema? Fernando ainda tem mais uma pergunta a fazer. Já tá compartilhado. Eu compartilho Então a todas gente as entende vezes. que o senhor é a favor do impeachment Tá do Alexandre compartilhado, tá simples. O senhor votou atrás Entendimento com é livre. relação ao pedágio para carros, não vai ter, certo? E pedágio? Pedágio para carro, pedágio urbano? Não, já tem um pedágio já. Triplicar o número de GCMs, disse que faria isso ao começo, não é bem assim que não vai fazer tudo Não, isso vou de uma valorizar a vez. carreira deles e intensificar a operação delegado. Outro ponto, um prédio de 1 quilômetro mais alto do mundo, tirou do programa também? Não, tá lá no programa. Pra Qual quê? que é o problema? Não, pergunta pra que São Paulo precisa de um prédio de 1 quilômetro de altura? Vai ser um símbolo de turismo, de disrupção da construção civil e fazer um marco. Imagina esse prédio chamando Brasil. Já foi em Dubai? Não. Ninguém vai a Dubai a não ser pelo Burj Al Arab ou Burj Khalifa. Eu já fiquei São Paulo hospedado nos tem uma dois. diferença grande. Tem uma diferença. A gente perde pro elevador chamado Torre Eiffel. O que você achou dessa história toda? Na sua opinião, os jornalistas estão com a estratégia correta? Na minha opinião, jornalista bom é aquele que informa a notícia e não tenta influenciar a cabeça das pessoas. Cada um tem que tomar as conclusões da notícia de forma única, sem agressão e sem atropelar o convidado. Mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Deixe aqui embaixo que eu vou trocar ideia com vocês. Ah, mas antes de encerrar o vídeo, tenho que pedir, se você chegou até aqui, deixe o seu like. Se você não der o like, o YouTube não vai engajar os nossos vídeos como antigamente. Preciso da sua ajuda. Deixe bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, jovens!